Olá pessoal, tudo bem? Iniciando então mais uma aula de física. Vamos começar hoje o nosso assunto 7, máquinas térmicas. Vamos falar então um pouquinho sobre as transformações cíclicas, sobre as máquinas térmicas, né? Dentre essas máquinas térmicas veremos também os refrigeradores e também as características do ciclo de Carnot, ok? Bom, então as nossas transformações cíclicas. Bem, a gente já veio vendo nos assuntos anteriores as questões das nossas transformações térmicas, certo? A gente estudou lá a transformação isobárica, a nossa transformação isovolumétrica, a transformação isotérmica, a adiabática, cada uma com as suas características. Bom, aqui a gente vai ver as configurações do que seria uma transformação cíclica, tá? Então essa transformação ela vai ser chamada de cíclica ou também de fechada quando o estado final da nossa transformação coincidir com o estado inicial. E aí, olhando para essa característica, e no próximo slide nós vamos ver já caracteristicamente num gráfico, que um gás, quando ele realiza uma transformação cíclica, ele também vai receber trabalho do meio. Tá? E aí, nesse caso, o trabalho total vai ser a soma desses trabalhos parciais, ou seja, adotando como, por exemplo, no nosso gás aqui ao lado, a gente tem um gás confinado preso por um êmbolo. Então, num dado momento, esse gás se expande. Então, no momento que o gás sofreu uma expansão, o gás realizou trabalho, ele aumentou o seu volume, certo? Se essa transformação for precedida, né, for seguida de uma outra transformação que faça com que esse gás agora retorne ao seu estado inicial, então a gente tem que essa transformação total sofrida pelo gás completou um ciclo, tá? Então a gente pode observar que no início o gás tinha um certo volume inicial, uma dada temperatura inicial, e que após esse gás realizar e também sofrer um trabalho, aí no caso na compressão o trabalho foi realizado sobre o gás, esse gás voltou para as nossas condições iniciais. Então isso está caracterizado para a gente em uma transformação cíclica. Tá? No final a gente voltou ao que nós tínhamos antes. Okay? Bom, então no diagrama pressão versus volume, a transformação cíclica ela vai ser representada por uma curva fechada. Então aqui a gente tem a nossa representação de um ciclo AB por baixo, BA por cima, tá? E aí o nosso cálculo do trabalho final vai ser dado, pode ser calculado através do trabalho parcial. De que maneira? Bom, nós sabemos que no gráfico pressão versus volume, o trabalho numa dada transformação é dado pela área sobre a curva que representa essa transformação. Então, por exemplo, no trabalho de B para A gente tem a curva de cima. Então, o trabalho dessa transformação é dado por toda essa área azul aqui embaixo, certo? E numa segunda transformação, num retorno de A para B, o trabalho é dado por toda essa curva aqui embaixo, certo? Então, observem que de B para A, o volume do nosso gás considerado nessa questão, ele reduziu, tá? Então, o gás foi comprimido, então foi um trabalho negativo, porque foi um trabalho realizado sobre o gás, tá? Já na nossa segunda parte, a gente tem um trabalho positivo, tá? Um trabalho que foi realizado pelo gás, ok? E aí, então, o trabalho total vai ser dado pela soma desses dois trabalhos, que no caso vai gerar para a gente uma subtração, o que a gente chega na conclusão que o trabalho realizado num ciclo fechado vai ser dado pela área interna desse ciclo, ok? Então a gente vai conseguir calcular numericamente esse trabalho calculando a área interna do ciclo, beleza? Bom, como na transformação cíclica a variação da energia interna é igual a zero, por que a variação da energia interna é igual a zero? Porque o gás saiu de um estado e retornou ao seu mesmo estado. Então,
Ele não teve variação na sua energia interna. E aí, pela primeira lei da termodinâmica, a gente conclui que a quantidade de calor recebido pelo gás vai ser convertida diretamente em trabalho. Okay? Então, por exemplo, se o gás ele receber 50 joules de calor de um ambiente, durante o ciclo, ele vai realizar sobre um ambiente também 50 joules de trabalho. Ok? Então, a gente vai ter agora aqui algumas características. Quando o ciclo ele estiver orientado no sentido horário, isso vai indicar que o trabalho está sendo realizado pelo gás, vai ser maior do que o trabalho recebido. Tá? Então, no sentido horário, o trabalho realizado pelo gás vai ser maior do que o trabalho recebido por esse gás. E aí, nessa forma, um ciclo no sentido horário vai indicar para a gente um trabalho sempre com valor positivo. Okay? Já um ciclo que estiver sendo orientado no sentido anti-horário vai indicar que o trabalho realizado pelo gás é menor do que o recebido por ele. E aí, nessa forma, vai indicar para a gente um trabalho negativo. Por que é importante essa análise, pessoal? Porque aqui, sempre que a gente for calcular uma área, a gente nunca vai encontrar valores negativos. O valor de uma área é sempre um valor positivo. Então, a gente precisa também interpretar esse valor que a gente encontrar, e aí, nesse caso do trabalho cíclico, observando de que maneira esse trabalho está se dando, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, horário, a gente vai ter um trabalho positivo, sentido anti-horário, a gente vai ter um trabalho negativo. Ok? Bom, e aí a gente chega então para falar das nossas máquinas térmicas, tá? O que seria uma máquina térmica? Bom, uma máquina térmica é uma máquina que opera entre dois estágios de temperatura. Então, ela opera entre uma fonte quente e uma fonte fria, que a gente vai chamar a fonte quente uma temperatura TQ, fonte fria uma temperatura TF, em que nesse processo essa máquina térmica ela vai retirar calor da fonte quente, então ela vai ter aqui um calor Qzinho, tá? Que vai representar para a gente então a energia que está saindo da fonte quente, que a máquina térmica vai utilizar para gerar um trabalho, tá? Então a máquina térmica vai gerar um trabalho e nesse processo ela acaba liberando ainda um pouco de energia dessa retirada da fonte quente para uma outra fonte, agora uma fonte de temperatura mais fria. E essa característica dessa máquina térmica analisada é uma máquina térmica num processo natural. Tá? Então ela naturalmente tira calor da fonte quente, produz um trabalho, mas ela não consegue converter todo esse calor em trabalho. Então ela libera uma parte desse calor retirado da fonte quente para uma fonte fria. Okay? Com isso, a gente consegue matematicamente, utilizando a nossa lei da conservação da energia, determinar uma expressão para esse trabalho. Tá? Bom, o trabalho então realizado vai ser numericamente o valor da energia que essa máquina tirou de uma fonte quente menos a quantidade de energia que essa máquina liberou para a nossa fonte fria de temperatura. Então, o nosso trabalho W vai ser dado pela quantidade de calor retirada da fonte quente menos a quantidade de calor cedida para a fonte fria, tá bom? E a gente consegue também estabelecer uma relação para o que a gente chama de rendimento da nossa máquina térmica. O rendimento ele está ligado justamente ao quão eficiente a nossa máquina térmica é. Então, se a gente tá querendo analisar a eficiência da nossa máquina, ou seja, o quão ela aproveita essa energia que ela está sendo utilizada, a gente naturalmente espera uma análise, uma razão, uma comparação entre a energia que foi útil para mim, que foi a energia que eu efetivamente utilizei para alguma coisa, e a energia total que estava disponível para mim. Então é por isso que a nossa expressão para o nosso rendimento ele vai ser o trabalho dividido pela quantidade de calor tirado da fonte quente. Ou seja, o trabalho representa para mim a energia que foi útil, aquilo que eu peguei e consegui efetivamente usar, eu converti em trabalho, só que eu tinha uma certa quantidade de energia disponível para que eu convertesse em trabalho. Tá?
Então, a razão entre a energia que eu utilizei e a que tinha disponível para mim vai dar para a gente o nosso rendimento da máquina térmica. Tá? E aí, a gente fazendo algumas alterações matemáticas para encontrar também uma expressão para o nosso rendimento que dependa da quantidade de calor retirado da fonte quente, da quantidade de calor enviada para a fonte fria, a gente substitui nessa expressão para o rendimento uma expressão do nosso trabalho. Então isso fica quantidade de calor retirada da fonte quente menos a quantidade de calor enviada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Arranjando isso daí, a gente chega na expressão que o nosso rendimento também pode ser dado por 1 menos a quantidade de calor enviada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. E essa expressão aqui indica para a gente que o nosso rendimento ele está compreendido entre dois valores. O nosso rendimento ele vai estar sempre compreendido entre 0 e 1. Tá? E por essa característica, a gente pode expressar o nosso rendimento em porcentagem. Tá? Então, por exemplo, se num dos nossos cálculos, nós veremos ao final da apresentação uma questão, a gente encontra um rendimento, por exemplo, de 0,5, isso indica para a gente um rendimento de 50%. Ok? Bom, aqui estão alguns exemplos para vocês de máquinas térmicas. Então aqui, uma das primeiras máquinas térmicas criadas, tá? Ela era utilizada para retirar água de dentro de minas de carvão, lá no Reino Unido, ok? E aqui embaixo a gente tem já uma primeira máquina térmica mais utilizada amplamente, construída aqui, obviamente um modelo, da máquina construída por James Watt. Tá? Watt, inclusive, que foi honrado com uma das unidades de medida, a unidade de medida de potência, justamente em homenagem a James Watt. Okay? Bom, essa máquina, inclusive, o princípio de funcionamento dela é o mesmo empregado em algo que a maioria, tenho certeza que conhece, que é uma locomotiva a vapor. Tá? Na locomotiva a vapor, a gente tem um esquema parecido com isso daqui. A gente tem uma fonte de calor que vai aquecer um certo líquido, gerando um vapor de água. Esse vapor vai movimentar um pistão que vai assim promover algum movimento. Nesse caso aqui era um movimento de subida e descida para bombear a água. No caso aqui de uma locomotiva, e até mesmo aqui representado, ele vai girar aqui uma roda de transmissão. E essa roda de transmissão, então, pode movimentar, por exemplo, aqui no caso da locomotiva, toda uma certa quantidade de vagões, ok? Então, esta é uma dos exemplos de uma máquina térmica, tá? E, inclusive, nós temos os nossos carros. E os nossos carros são, sim, exemplos de máquinas térmicas. Tá? E aqui agora, então, a gente vai ver um pouquinho só como que funciona o processo de combustão, tá? Nos motores desses veículos, tanto em carro quanto em caminhões. Uma vez que eles utilizam processos parecidos, mas que têm algumas particularidades. Ok? Bom, então aqui nesse GIF está sendo representado para a gente o funcionamento de um motor ciclo-Otto. Tá? O motor ciclo-Otto é um motor movido a gasolina e a etanol. E aí a gente tem aqui alguns passos dos processos que ele vai realizar. Tá? Então a gente vai começar esse processo a partir de uma admissão. Então observe aqui que tem um processo que ele admite combustível, ok? Então esse é o primeiro processo chamado de admissão. O segundo, logo após que ele admite o combustível, sofre uma compressão, ok? O terceiro, a gente já tem, depois dessa compressão, uma explosão, ou seja, uma ignição gerada aqui pela nossa vela de ignição. Essa explosão ela gera um movimento maior nesse pistão, que vai sofrer aqui uma certa expansão. E o nosso quarto tempo é o chamado tempo de expulsão, onde os resíduos dessa queima são liberados para o nosso escapamento do carro. Tá? Isso aqui de forma bem simples e bem rápida. Ok? Agora, a gente pode também analisar a partir de um diagrama pressão versus volume o que está acontecendo em cada etapa. Tá?
Então, aqui está sendo representado nesse eixo 0, que vai de 0 até A, seria o início. Aqui se daria, por exemplo, a admissão do combustível, vindo do 0 até A. Tá? E aí, aqui dentro, nesse ciclo, é o ciclo que vai acontecer com esse combustível ali dentro. A gente pode fazer essa análise como se fosse para um gás perfeito. Ok? Então, a gente estaria analisando como se fosse o vapor desse combustível. Tá bom? E aí a gente começa então. Então, o primeiro processo é um processo de A para B, onde a gente vai ter então uma compressão adiabática. Então, esse combustível ele foi admitido, a primeira coisa que vai acontecer é uma compressão. Certo? Então, a gente comprimiu isso. O segundo processo desse nosso ciclo vai ser um processo de aquecimento isovolumétrico, ou seja, mantendo ainda o volume constante, eu gero um aquecimento desse líquido. Isso provocado pelo quê? Pela nossa explosão. Tá? Então, nesse processo aqui, seria o processo em que a gente está retirando calor de uma fonte quente. Então, está provindo isso de uma ignição. Logo em seguida, de C para D, a gente tem agora um processo de expansão adiabática. O que seria o nosso processo de expansão adiabática? É um processo de expansão em que o corpo não troca calor, então o calor vai se manter. Então aqui esse gás ele se expande, que é o momento em que o pistão desce, mantendo uma temperatura constante. E logo em seguida, seria o nosso último processo para fechar o nosso ciclo, a gente tem de D para A um resfriamento isovolumétrico, ou seja, logo após todo esse processo de expansão adiabática, naturalmente ocorre um processo de resfriamento, e nesse processo de resfriamento ocorre a volume constante, quando o pistão já está lá embaixo, certo? E aí logo em seguida, comparando com esse nosso GIF, a gente tem aqui então a expulsão novamente dos resíduos, e o ciclo todo se reinicia fazendo a admissão de combustível e passando novamente por todas as etapas, ok? O outro processo que a gente vai analisar, e aí já está aqui representado no GIF, que está numa velocidade um tanto quanto mais alta, seria o nosso processo do ciclo diesel. Tá? O processo do ciclo diesel ele ocorre de que maneira? A gente tem aqui na parte da nossa admissão de combustível, ela não ocorre antes da nossa compressão. Tá? A admissão de combustível no ciclo diesel ele ocorre após a compressão. Por essa característica, não há necessidade de uma vela de ignição para poder dar o início à combustão do combustível. Como o combustível é injetado já a uma pressão em que o gás que está ali dentro, né, o ar que está ali dentro já foi comprimido, a simples injeção do combustível, mantendo-se a pressão ali dentro constante, faz com que o combustível entre em combustão automaticamente, ok? E aí, isso rende até uma eficiência maior para o motor. Então, o motor diesel tem uma eficiência maior do que o motor ciclo Otto, justamente porque a compressão do gás é feita de maneira mais eficiente, uma vez que um gás é muito mais compressível do que um líquido. No caso do ciclo Otto, a gente está comprimindo direto o combustível, ok? Para depois gerar essa ignição, tá? Então, se a gente fosse analisar o ciclo diesel num gráfico, a gente tem aí o nosso gráfico de um processo. Então, ele segue os seguintes passos. Bom, se a gente começar o nosso processo de A para B, a gente tem aqui a nossa compressão adiabática, tá? Então, uma compressão de A para B. Essa compressão aqui no ciclo diesel ocorre apenas comprimindo o ar, tá certo? Lá em cima de B para C, a gente tem um aquecimento isobárico. Esse processo do aquecimento isobárico é justamente o processo em que a gente tem a admissão do nosso combustível. Tá? E aí aqui, logo a partir da admissão do combustível, a gente tem a nossa explosão. Tá? Seguido, depois de uma expansão, então adiabática logo depois da nossa explosão, nosso aquecimento. Então a gente tem uma expansão aqui agora adiabática, a mesma característica de A para B, só que A para B é uma compressão, aqui uma expansão, ou seja, ocorrendo sem troca de calor.
E, finalizando o nosso ciclo, a gente tem agora um resfriamento isovolumétrico, ou seja, um resfriamento a volume constante. No momento que o pistão está lá embaixo, ele sofre o resfriamento e logo depois tem a expulsão dos resíduos. Tá? Observem aqui que essa válvula ela abre justamente para a expulsão dos resíduos. Aqui a admissão de combustível, ó, entrou, beleza? E aí ele vai seguindo todo o processo, tá bom? Bom, agora a gente vai falar dos nossos refrigeradores. Os nossos refrigeradores, eles são máquinas térmicas que operam numa sequência oposta às primeiras máquinas que agora a gente observou. As primeiras máquinas, elas têm a função de receber calor, e através desse calor gerar trabalho. Já os refrigeradores, eles são pensados para que a gente se retire calor de uma fonte que já estava numa temperatura mais baixa. Qual seria a função disso? Bom, a função seria você conseguir fazer com que esse corpo, que já estava numa temperatura mais baixa, diminua ainda mais a sua temperatura. E é basicamente o que ocorre na nossa geladeira, ok? Então, para que isso ocorra, esse processo ele já é caracterizado como um processo não espontâneo. Então, a gente tem aqui uma fonte fria, tá? Em que, para uma máquina térmica retirar calor da fonte fria, ela precisa receber um trabalho. Então, a máquina térmica ela recebe trabalho, a partir disso ela consegue tirar calor dessa fonte fria e envia agora esse calor para uma fonte mais quente, uma temperatura maior. Então, isso já fica aqui bem claro a característica desse processo não ser espontâneo. Tá? Lembrem que o calor ele sempre passa espontaneamente de corpos de maior temperatura para menor temperatura. Tá? Então, mesmo numa máquina térmica, o processo natural foi o que a gente viu anteriormente. É uma máquina recebendo o calor de uma fonte quente, enviando parte desse calor para a fonte fria. Então, esse caso ocorre justamente o contrário, então por isso um processo não espontâneo. Da mesma forma que a gente viu para as outras máquinas térmicas, a gente vai conseguir aqui estabelecer uma relação que meça agora para a gente não um rendimento, mas uma eficiência dessa máquina. Mas antes disso, a gente consegue também, através da equação, através da conservação da energia, equalizar essas quantidades de calor recebido da fonte fria, trabalho e o calor é liberado para a fonte quente. Então, a gente tem que o calor liberado para a fonte quente vai ser o calor retirado da fonte fria mais o trabalho que essa máquina térmica recebeu, tá bom? Então, a gente tem agora essa equação. E para a nossa eficiência, bom, a eficiência de um refrigerador, ela vai medir justamente o quanto de calor que essa máquina vai conseguir retirar de uma fonte fria a partir de uma certa quantidade de trabalho que ela recebeu. Quanto mais calor ela conseguir retirar da fonte fria e menos trabalho ela precisar receber para isso, mais eficiente vai ser o nosso refrigerador. Então, a nossa equação para a eficiência de um refrigerador vai ser a quantidade de calor retirado da nossa fonte fria dividido pelo nosso trabalho, que seria o trabalho realizado sobre a máquina térmica, ou seja, o trabalho que a máquina térmica recebeu. Tá? E da mesma maneira, a gente consegue aqui, trabalhando essas duas equações, montar uma expressão para a nossa eficiência que dependa da quantidade de calor retirada da fonte fria e a quantidade de calor enviada para a nossa fonte quente. Então, trabalhando essas equações aí, isolando o trabalho nessa equação, a gente tem calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Então, a gente encontra no final que a nossa eficiência de um refrigerador ele vai ser 1 dividido pelo calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte fria menos 1. Essa característica aqui já diz para a gente, inclusive, que a nossa eficiência ela pode assumir valores maior do que 1. Tá? Então, por assumir valores maior do que 1, a nossa eficiência de um refrigerador ela não pode ser colocada em porcentagem. Tá? Então, ela vai ser um valor absoluto,
um valor que não tem dimensão, e que esse valor pode ser maior do que 1. Então, quanto maior esse valor, maior a nossa eficiência. Tá bom? E aí, com isso, a gente pode também analisar um pouquinho qual que é o funcionamento desse nosso refrigerador. Bom, do funcionamento do nosso refrigerador, começando aqui desse ponto de expansão, a gente tem um gás passando aqui para a gente para um orifício onde ele vai se expandir, tá? Nessa expansão, naturalmente, ocorre uma redução de temperatura, e aí esse gás que sofreu uma redução de temperatura passa a circular dentro de uma serpentina interna ao nosso refrigerador, tá? Mais para frente a gente vai ver o esquema dessa serpentina dentro mesmo de uma geladeira, tá bom? E aí o que acontece aqui? Esse gás a uma temperatura mais baixa circulando nessa serpentina dentro de um refrigerador. Lembrem que o refrigerador ele é montado para que as paredes internas isolem os objetos lá dentro, tá? Tanto as paredes quanto a porta. E desta forma, essa serpentina vai trocar calor com tudo que tiver lá dentro, tá? Então, como ela está numa temperatura mais fria, ela vai roubar o calor que está lá dentro. O calor vai ser trocado num fluxo que vai da geladeira para essa serpentina. E aí esse fluido que mantém aqui, esse gás, mantém a sua circulação, ele chega agora lá no nosso motor de compressão, tá? Essa compressão, ela se dá na nossa geladeira, a gente vai ver depois o esquema, no nosso motor que fica lá embaixo, tá? E aí, então, esse gás sofre um processo de compressão. Na compressão, ele tem a sua temperatura elevada, e aí dessa maneira ele passa depois a circular numa outra serpentina. Essa serpentina já é aquela que fica na parte de trás da geladeira, que aquece. Muita gente utiliza para pendurar roupa para secar, pelo menos utilizava. Lembre-se que isso não é indicado, tá? Porque altera o funcionamento da geladeira, justamente porque vai promover aqui um maior aumento dessa temperatura, tá bom? E logo depois o processo se reinicia. Depois de passar pela serpentina, o gás volta para sofrer um processo de expansão e assim retornar para dentro da geladeira, reiniciando o processo, e aí ao longo do tempo ele vai conseguindo baixar a temperatura dentro da nossa geladeira. E aí aqui está para a gente um esquema dessa geladeira. Um primeiro esquema, a gente tem uma geladeira mais antiga, que eram aquelas geladeiras que tinham o congelador na parte de dentro, ou seja, geladeiras que têm apenas uma única porta, tá? A gente já viu, inclusive, o motivo do nosso congelador nessas geladeiras ficarem na parte de cima. E aqui, então, a gente vê o processo. Então, aqui embaixo a gente tem o motor. Esse motor ele comprime o gás que eleva a sua temperatura, e aqui atrás na serpentina ele troca a temperatura com o ambiente externo, tá? No intuito de diminuir a sua temperatura. Chega aqui na nossa válvula, ele sofre um processo de expansão, baixa a temperatura, circula numa serpentina interna trocando calor, depois ele volta para o motor, lá o nosso compressor, e aí o processo todo se reinicia, ok? Então aqui desta forma, a gente já viu como que o calor vai se propagar aqui dentro, como que vai se dar isso. Aqui é de uma maneira como um todo na nossa geladeira. Nas geladeiras mais modernas, também duplex, essa serpentina dentro da geladeira, ela já se dá em dois momentos. Então a gente tem uma serpentina circulando no congelador e a gente tem uma outra serpentina na parte interna da nossa geladeira, o que permite então que a gente consiga resfriar dois compartimentos separadamente e controlar a temperatura desses dois compartimentos separadamente, ok? Essa característica aqui, inclusive, faz com que a gente consiga posicionar o nosso congelador na parte de baixo da nossa geladeira. E aí surgem, mais recentemente, a gente começou a ter as geladeiras invertidas, em que o congelador fica na parte de baixo. E isso não influencia em nada o funcionamento da nossa geladeira, justamente porque os sistemas são separados, tá? Então não tem problema nenhum, cada um no seu quadrado, literalmente, e o funcionamento se dá de maneira tranquila, ok? Bom, e aqui a gente entra no estudo do que a gente chama do ciclo de Carnot. Antigamente, lá no início dos estudos sobre as máquinas térmicas,
tinha-se a ideia de criar uma máquina térmica com um rendimento de 100%, ou seja, uma máquina que retirasse calor de uma fonte quente e convertesse todo esse calor em trabalho. Tá? Um dos idealizadores disso foi justamente Sadi Carnot. Tá? Então ele idealizou um ciclo termodinâmico em que não foi levado em conta, ou seja, não seria levado em conta as dificuldades técnicas da montagem dessa máquina. Tá? Então ele idealizou o que seria o nosso ciclo perfeito, de uma máquina térmica com rendimento de 100%. Tá? E, naturalmente, o ciclo foi considerado teórico justamente porque a gente não conseguiu uma aplicação para ele. E com isso, Carnot basicamente conseguiu instituir que não tem como a gente criar uma máquina térmica que, operando em ciclos, entre dois reservatórios de temperatura, e consiga converter totalmente o calor retirado de uma fonte quente em trabalho. Tá? Então aqui a gente tem o que está acontecendo. Bom, ele é composto basicamente de duas transformações, dois tipos de transformações. Então a gente tem transformações adiabáticas e transformações isotérmicas. Tá? Então aqui a gente tem, começando de 1 para 2, uma transformação isotérmica. Tá? Então aqui o gás está recebendo o calor. Depois ele segue por uma transformação, aqui uma expansão. Né? Se a gente for observar, a gente tem de 1 para 2 uma expansão isotérmica. De 2 para 3 a gente segue ainda num tipo de expansão, agora já adiabática. Depois a gente tem de 3 para 4 uma compressão, aqui no caso isotérmica, onde ocorre essa troca de calor com a nossa fonte fria. Logo em seguida, ainda uma nova compressão, aqui agora já adiabática. Tá? E aí a gente reinicia o processo e o trabalho, como a gente viu, relacionado a esse processo vai ser dado pelo cálculo dessa área. Tá bom? Então, ali a gente tem as nossas características do nosso ciclo de Carnot. Tá? Lembrando, esse é considerado o ciclo ideal, o ciclo que conseguiria, aparentemente, retirar calor de uma fonte quente e converter todo esse calor em trabalho sem que ocorresse essa troca, esse desprendimento de calor para uma fonte fria. Tá? E aí, para o nosso ciclo de Carnot, o rendimento a gente pode aproximar ele utilizando as temperaturas das fontes. Tá? Então a gente pode agora, em vez de usar o que a gente tinha antes, quantidade de calor fornecido ou cedido para essas fontes, a gente vai utilizar a temperatura dessas fontes. Então o rendimento do ciclo de Carnot fica uma temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. O que dá para a gente aqui uma relação de 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Tá? Então, o rendimento do ciclo de Carnot. Ok? E aí, esse foi o enunciado encontrado por Carnot, ou seja, o que ele conseguiu perceber em todo esse processo. Em uma máquina térmica real, operando entre dois reservatórios térmicos, T1 e T2, pode ser mais eficiente do que a máquina de Carnot, tá? Operando entre os mesmos reservatórios. Então essa é a nossa máquina que teria o maior rendimento possível. Tá? Claro que também a gente consegue escrever uma expressão para a máquina térmica, no caso os refrigeradores, obedecendo um ciclo de Carnot. Tá? Então a gente tem aí a sua eficiência, lembrando que para os refrigeradores a gente utiliza eficiência. E aí, então, a eficiência se dá pegando na expressão de um refrigerador comum 1 sobre a quantidade de calor da fonte quente dividido pela fonte fria, menos 1. Então, a gente tem uma expressão aqui, agora utilizando a temperatura, 1 sobre a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, menos 1. Tá? E aí, com isso, então, a gente tem que o Carnot ele conseguiu também estabelecer uma relação justamente entre as quantidades de calores retirados e cedidos para as fontes quentes e frias, respectivamente, com as temperaturas dessas fontes. Tá? Então,
o módulo da quantidade de calor, da razão da quantidade de calor retirado de uma fonte e cedido para a fonte fria, é igual à temperatura da fonte quente dividida pela temperatura da fonte fria. Lembrando que esse módulo aqui ocorre porque uma quantidade de calor recebida da fonte quente e enviada para a fonte fria, eles vão ter sinais diferentes. Aí pode gerar aqui uma interação de um sinal negativo, principalmente os nossos refrigeradores, tá? Em que a quantidade de calor enviado para a fonte quente é maior do que a quantidade de calor retirado da fonte fria, tá? Então, a perda de calor da nossa máquina, do nosso refrigerador, dá um sinal negativo aqui. Então, a gente coloca em módulo para que a gente analise apenas os valores, tá? Já que o sinal está relacionado a para onde esse fluxo de calor está indo, ok? E aí, com isso, a gente consegue também, através dessas equações, principalmente aqui a do nosso rendimento, observar que um rendimento de 100% na máquina térmica de Carnot, no ciclo de Carnot, equivaleria a uma temperatura da nossa fonte fria de 0 Kelvin. Por quê? Porque para o rendimento ser máximo, essa fração aqui não pode retirar nada de 1. O jeito dela não retirar nada de 1 seria 0 dividido por algum número. Tá? Então, isso significaria que a nossa fonte fria deveria operar a 0 Kelvin. Só que a própria lei, a segunda lei da termodinâmica, ela vai garantir para a gente que não existe tal rendimento, tá? Porque é impossível um sistema físico se encontrar no zero absoluto, ok? Mais para frente a gente vai ver os enunciados da segunda lei da termodinâmica, ok? Mas a gente já fica com essa característica aqui, tá? Então, é impossível uma máquina térmica operando em ciclos ser mais eficiente que a máquina térmica de Carnot, e a própria máquina térmica de Carnot, para que ela fosse um rendimento de 100%, ela teria que estar operando entre uma fonte quente com uma temperatura de fonte fria de 0 Kelvin, tá? O que não seria possível, ok? Bom, e aí com isso eu trouxe uma aplicação para vocês, tá? Um exercício nível 2, que está na página 774, é o exercício número 10, que foi da AFA de 2014. Tá? Ele diz o seguinte: dispõe-se de duas máquinas térmicas de Carnot. A máquina 1 trabalha entre as temperaturas de 227 graus Celsius e 527 graus Celsius, enquanto a máquina 2 opera entre 227 Kelvin e 527 Kelvin. Analise as afirmativas a seguir e responda ao que se pede. Então vamos ler essas afirmativas primeiro. Primeira afirmativa: a máquina 2 tem maior rendimento que a máquina 1. Segunda afirmativa: se a máquina 1 realizar um trabalho de 2.000 joules, será retirado 6.000 joules de calor da fonte quente. Afirmativa 3: se a máquina 2 retirar 4.000 joules de calor da fonte quente, liberará aproximadamente 1.720 joules de calor para a fonte fria. E a afirmativa 4: para uma mesma quantidade de calor retirada da fonte quente pelas duas máquinas, a máquina 2 rejeita mais calor para a fonte fria. Bom, e aí o que ele pede no exercício para que a gente identifique quais afirmativas estão corretas, ok? Bom, então vamos começar a nossa análise. Pela nossa primeira afirmativa, ele pede para a gente comparar o rendimento das máquinas. Então, naturalmente, a gente utiliza a nossa equação para rendimento. Tá? Então, fazendo o rendimento para a máquina número 1, observem que, utilizando a expressão para temperaturas, essas temperaturas utilizadas devem sempre estar na temperatura absoluta, ou seja, tem que ser medido em Kelvin. Então, a gente precisou passar 227 graus Celsius e 527 graus Celsius para Kelvin. Lembrando que essa conversão se dá adicionando 273. Então, ficou 227 mais 273 e 527 mais 273. Então, chegou-se nas temperaturas de 500 e 800. Fazendo essa conta, a gente chega aqui, o rendimento da máquina 1 é de 0,375, ou, passando para a porcentagem, 37,5%. Ok? E aí a gente faz o mesmo processo já agora para a nossa máquina 2, onde a temperatura já foi dada na temperatura absoluta. E aí a gente encontra um rendimento de 0,569, ou em porcentagem 56,9%. E aí a gente conclui que o rendimento da máquina 2
é um rendimento maior do que a máquina 1. Então, a nossa afirmativa 1 está verdadeira. Vamos seguir analisando as próximas. Para a afirmativa 2, ele diz o seguinte, vamos relembrar. Se a máquina 1 realizar um trabalho de 2.000 joules, terá retirado 6.000 joules de calor da fonte quente. Bom, para a gente utilizar isso, a gente pode agora considerar a equação do rendimento novamente, só que relacionando o rendimento ao trabalho e ao calor retirado da nossa fonte quente, tá certo? Uma vez que a gente vai utilizar isso para saber realmente se realizando um trabalho de 2.000 joules, essa máquina vai retirar 6.000 joules de calor da fonte quente. Então a gente vai substituir na nossa equação o rendimento que a gente já encontrou para a nossa máquina 1 e o trabalho que ela vai realizar. E aí vamos ver qual vai ser o valor encontrado para a quantidade de calor retirada da nossa fonte quente. Então, fazendo a divisão, 2.000 por 0,375, a gente encontra um valor de 5.333,33 joules. Essa razão dá para a gente uma dízima periódica, tá? Só que o valor encontrado não é um valor de 6.000 joules, tá? É um valor que está bem distante de 6.000 joules. Então, a afirmativa número 2 é falsa, ok? Vamos agora para a afirmativa número 3, onde ele diz o seguinte, vamos lembrar. Se a máquina 2 retirar 4.000 joules de calor da fonte quente, vai liberar aproximadamente 1.720 joules de calor para a fonte fria. Novamente, a gente tem uma relação ali entre rendimento e quantidade de calor retirada da fonte quente e enviada para a fonte fria. Então, a gente pode agora utilizar a nossa equação de rendimento, que considera relações de calor da fonte fria e calor da fonte quente, com o valor já encontrado do rendimento para a nossa máquina 2. Ok? Então, a gente tem que o rendimento da máquina 2 é 1 menos a quantidade de calor enviada para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Então, vamos substituir os valores da rendimento e de 4.000 para a quantidade de calor retirada da fonte quente, para a gente ver se a gente encontra um valor aproximado de 1.720 joules que a gente vai enviar para a nossa fonte fria. Tá? Então, a primeira coisa ali, a gente faz o nosso MMC, tá? Entre 4.000 ali para equilibrar todo mundo. E aí agora é só a gente organizar os lados e fazer essa subtração. Então, fica 4.000 menos 2.276. A gente encontra um valor que é de 1.724 joules. Só que observem que o enunciado diz vai liberar um valor aproximado de 1.720. Bom, um valor de 1.724 é aproximadamente 1.720 de joules, joules liberados para a nossa fonte fria, ok? Então, a gente chega à conclusão que a nossa afirmativa 3 é verdadeira. Para quem observou as opções de resposta, viu que a gente só ficaria em dúvida entre dois itens, e a gente já encontrou os nossos dois itens verdadeiros. Mas vamos apenas continuar a resolução do exercício para ter um parecer sobre a nossa afirmativa 4. Tá? Então, lembrando, ela diz o seguinte, para uma mesma quantidade de calor retirada da fonte quente pelas duas máquinas, a máquina 2 rejeita mais calor para a fonte fria. Bom, para a gente resolver esse item, a gente vai diretamente comparar o rendimento e o que é a definição de rendimento. A definição de rendimento é uma máquina que, retirando uma certa quantidade de calor da fonte quente, consegue converter a sua maior parte em trabalho, enviando para a fonte fria a menor quantidade de calor possível. Então, naturalmente, uma máquina térmica que tem o seu maior rendimento é uma máquina térmica que envia menos calor para uma fonte quente, para uma fonte fria, perdão. Então, se a gente vai analisar essas duas máquinas retirando a mesma quantidade de calor da fonte quente, a máquina que vai desprender uma maior quantidade de calor para a fonte fria, ou seja, que vai rejeitar uma maior quantidade de calor, é a máquina que tem o menor rendimento.
Nesse caso, a máquina 1 é a que vai desprender uma maior quantidade de calor, tá? Para a fonte fria. Então, a gente chega que a conclusão, essa afirmativa é uma afirmativa falsa, ok? Então, a gente encontra o valor da nossa resposta, ok? Então, a resposta correta para esse exercício é a nossa letra B. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Inclusive, esse nosso assunto encerra a nossa apostila número 1, ok? A partir de agora, a gente começa, nas próximas aulas, a apostila número 2. E aí, vamos ver como que isso vai se proceder, ok? Peço aos senhores, encarecidamente, façam os exercícios da apostila. Estudem, criem uma rotina de estudos, tá? Organize o tempo. Eu sei que aula à distância demanda mais dedicação, então peço aos senhores essa dedicação, tá? E por favor, mandem dúvidas no grupo da turma, tá? Eu preciso saber, acompanhar como está a evolução do entendimento de vocês da matéria, ok? E eu consigo fazer isso conforme as dúvidas que vocês me mandam. Quem não manda dúvida ou não está estudando ou está entendendo tudo, ok? Então, eu espero pensar que vocês estejam entendendo tudo. Por isso que preciso do comprometimento dos senhores, ok? Então, bom estudo e até a nossa próxima aula.